Este vídeo tem como referência os slides da aula da Síntese à Revolução Molecular da disciplina de Biologia Histórica da Universidade Federal do Paraná. Então vamos lá, pensa comigo. Lá em meados de 1800, Darwin lança uma ideia que vira o mundo de cabeça para baixo: evolução por seleção natural. Só que a teoria dele tinha um problemão. Ele sabia o que acontecia, mas não fazia a menor ideia de como acontecia. Como as características passam de uma geração para outra? Essa era a grande questão. Na época, as pessoas pensavam em uma ideia de herança por mistura, como se uma característica nova fosse uma gota de tinta preta em um balde de tinta branca, como se a cada geração ela fosse se misturando até sumir. E aí que tá o problema: a seleção natural não ia ter com que trabalhar e não teria variação para selecionar. A teoria de Darwin não parava de pé. Então, para a teoria de Darwin não cair por terra, alguém precisava achar o verdadeiro mecanismo por trás da herança. E olha que curioso, a resposta não veio de um laboratório chique, e sim de um jardim de um mosteiro. E esse diagrama aqui, ele mostra tudo. À esquerda tem a ideia da mistura, onde a variação original vai se perdendo e todos vão ficando meio parecidos. E à direita está a grande descoberta de Mendel, onde as características não se misturam e nem desaparecem. Elas podem até desaparecer por uma geração, mas depois reaparecem intactas. E quem foi que descobriu isso? Gregor Mendel, por meio de um experimento com ervilhas, ele percebeu que a herança funcionava como um pacote de informações, o que hoje em dia nós chamamos de genes. Depois disso, começaram a se perguntar como essa ideia funcionaria para uma população inteira, em larga escala, e para isso, a biologia precisou da ajuda da matemática. E a ideia por trás do próximo passo é simples. Para entender a mudança, precisamos entender o que acontece quando não há mudança. E esse foi o ponto de partida para a evolução, conhecido como o gráfico de Hardy-Weinberg. E o que o gráfico está mostrando é que se nada de fora interferir, sem mutação e sem seleção, a frequência dos genes da população fica estável. E a evolução é justamente o que bagunça essa estabilidade. E como sabemos que o mundo é totalmente instável e que as populações mudam o tempo todo, a pergunta que fica é: o que quebra todo esse equilíbrio? Quais são os motores que fazem a evolução acontecer? Um dos motores mais poderosos é a deriva genética, que é simplesmente o acaso. Vamos olhar os gráficos. Em cima, nas populações menores, as linhas apresentam distribuição desordenada. Um gene pode sumir ou dominar por puro acaso. E abaixo, nas populações maiores, as linhas são mais constantes, o que significa que o acaso pode ser mais forte do que a seleção natural. Um exemplo disso é o efeito gargalo. Vamos supor que uma catástrofe acontece e quase toda uma espécie morre, onde os que sobreviveram carregam só um pedacinho da diversidade genética que existia antes. E a partir disso, a evolução pode disparar a rumos totalmente diferentes e bem mais rápido. Agora, vamos juntar todas as peças. Esse foi o trabalho gigantesco que aconteceu na primeira metade do século XX. E foi aí que nasceu a síntese moderna, onde de repente todo mundo percebeu que estavam contando a mesma história, só que de jeitos diferentes, e assim montaram o grande quebra-cabeças da biologia evolutiva, como conhecemos hoje. A teoria estava quase perfeita, mas ainda faltava a peça principal. Ninguém entendia o que era fisicamente um gene, do que era feito. Até que a resposta veio em 1953, em um artigo de uma única página. Nele, Watson e Crick revelaram a estrutura de uma molécula, o DNA, e eles não descobriram só o formato, mas também o segredo da vida. Nessa frase, eles não descrevem apenas uma molécula, mas também acabam revelando como a vida se perpetua, como a informação genética é copiada e passada para frente. E aí está ela, a dupla hélice, a peça final do quebra-cabeça, a base física para os pacotes que Mendel tinha imaginado, o verdadeiro livro de receitas para a seleção natural de Darwin. Tudo isso nos mostra o quanto a ciência é incrível, conectando ideias ao longo do tempo, o que faz a gente pensar qual será o próximo grande salto no nosso jeito de entender a vida. É isso e muito obrigado pela atenção!